Quando falamos em cidades alemãs, nos vem à mente a sua bela capital, Berlim, com a sua Unter den Linden, uma das mais belas e históricas avenidas da Europa, e que se inicia no famoso Portão de Brandenburg. Nos lembramos de Hamburgo, principal porto da cidade, a segunda cidade mais populosa da Alemanha, conectada ao Mar do Norte pelo rio Elba. Pensamos na gloriosa Munique, da linda Marienplatz e de suas cervejarias famosas, como a Hofbrauhaus, aberta em 1589 e que proporciona as alegres e barulhentas Oktoberfest. Somos conduzidos para a Colônia, com mais de 2000 anos e que ostenta uma das mais belas catedrais góticas do mundo, em cujo interior se guarda uma das principais peças do cristianismo, a relíquia dos 3 reis magos, no interior de uma reluzente arca dourada. A expressão cidades alemãs se conecta também aos grandes bancos europeus sediados em Frankfurt e que a tornam no maior centro financeiro da Europa. Em Frankfurt nasceu e viveu o maior escritor alemão de todos os tempos, Johann Wolfgang von Goethe, cuja antiga residência é hoje o Museu Goethehaus, um dos mais concorridos da cidade. Sim, a Alemanha é formada por um conglomerado de grandes, ricas, belas e históricas cidades. Porém, hoje vamos falar de uma cidade menor em área e população, mas uma das mais lindas e históricas cidades da Alemanha, onde o estilo barroco o espreita em cada esquina, em cada pequeno ou grande edifício, em cada praça. É tanta arte que já foi denominada a Florença do Elba. Estamos falando de Dresden, capital do estado da Saxônia, no extremo leste da Alemanha, e que faz fronteira com a Polônia e a República Tcheca. Dresden se desenvolveu e foi germanizada a partir do século XIII, tornando-se a capital e residência dos reis da Saxônia. Na época, próspero reino vizinho à Prússia, hoje grande parte da Alemanha. De 1697 a 1793, Dresden foi residência também dos reis da Polônia. Aliás, Dresden foi a cidade natal de Augusto II, ou Augusto o Forte, rei polonês em 2 oportunidades, entre 1694 a 1733. Na Saxônia, foi chamado como Frederico Augusto I, sendo o principal responsável pelo vertiginoso crescimento da cidade verificado nos séculos 17 e 18. Foi também rei da Polônia sob o nome de Augusto o Forte, em virtude de sua grande força nas mãos, que ele exibia deformando ferraduras de cavalos. O que mais chama a atenção nessa empreitada do rei Augusto, ou Frederico Augusto, para os saxônicos, foi justamente sua ousadia em adornar a cidade de Dresden de acordo com o estilo corrente e dominante da época, o barroco. Os sonhos megalomaníacos do príncipe Augusto o Forte fizeram de Dresden uma das cidades mais charmosas de toda a Alemanha. Foi ele quem mandou erguer nos séculos 17 e 18 alguns dos monumentos mais glamurosos da arquitetura germânica, como o Zwinger.
Palácio Residence e as igrejas de Frauenkirche e Hofkirche. Augusto o Forte nasceu no famoso Castelo de Dresden, este por 400 anos, residência imperial da cidade, e por ele reconstruído em 1701, após terrível incêndio. Em 1710, começava a ser erguido o conjunto palaciano Zwingli e seus jardins, um dos edifícios mais importantes do período barroco da Alemanha. Entre 1726 e 1446, foi erguida também em estilo barroco a versão original de sua Frauenkirche ou Igreja de Nossa Senhora, símbolo e orgulho maior do estilo barroco em Dresden. Entre 1738 a 1751, foi erguida a Katholische Hofkirche, a catedral da cidade, a maior igreja de toda a Saxônia. A simultaneidade da realização destas grandes obras barrocas mostra o ritmo frenético imposto pelo rei Augusto no erguimento da cidade. Em 1817, Dresden e o Ducado da Saxônia passavam por momentos conturbados de sua história, sendo dirigidos por membros da dinastia Saxe-Meiningen. Isso não impediu, entretanto, que se construísse o Teatro da Corte Real da Saxônia, destruído alguns anos depois por um incêndio. Sua construção se reiniciou em 1841, em terreno outrora pertencente ao Zwinger Residenzschloss, com o projeto do arquiteto Gottfried de Semper, desta vez em estilo neorrenascentista, exibindo esculturas de Goethe, Schiller, Shakespeare, Sófocles e Eurípides. Foi denominado Ópera Estatal de Dresden. A Semperopera é o mais belo e importante edifício da Theaterplatz, ou Praça do Teatro, que, ao lado leste, oferece excelentes vistas de um dos lados da catedral. Na direção sul, situa-se a ala nova do conjunto Zwingli, também destinada a museu de artes. E ao centro, o magnífico edifício da Semperopera, um dos mais belos edifícios de Dresden. A Semperopera, que a partir de 1878 chegou a contar com os compositores Richard Wagner e Richard Strauss como maestros e diretores. Pode-se dizer que o belíssimo e portentoso edifício pertence ao ecletismo, nome dado à obra que segue em vários estilos. Aqui estão presentes o barroco, o renascentista e as colunas do estilo coríntio. Em frente ao edifício, há uma bela estátua equestre de um descendente do rei da Saxônia, João Jorge I, que nasceu em Dresden. E o topo do portal foi decorado com uma quadriga, em que o cocheiro é uma bela estátua de Dionísio. O ecletismo predomina no edifício da Semperopera, porém o castelo residencial, o conjunto Zwingli e a Igreja Nossa Senhora sempre foram considerados os grandes ícones do estilo barroco em Dresden. A cidade tem por volta de 600 mil habitantes e está a apenas 50 quilômetros da fronteira com a República Tcheca, que podem ser percorridos confortavelmente em um trem da Deutsche Bahn no lindo vale escavado pelo rio Elba. Por seu luxo, riqueza e proximidade com o mundo imperial, Dresden era frequentada pela alta burguesia europeia, amante do belo e das artes, até a metade do século XX, ainda antes da Segunda Guerra Mundial.
Porém, foi a Segunda Guerra Mundial que a tornou mundialmente conhecida e que a eternizou historicamente. Sim, e porque toda a sua portentosa arquitetura barroca foi posta ao chão, se transformando em uma montanha de escombros após apenas 23 minutos do mais selvagem bombardeio aéreo da Segunda Grande Guerra, que naqueles poucos minutos matou e queimou mais de 25 mil pessoas. Tão violento que até hoje especialistas na arte da guerra e historiadores do mundo todo questionam a necessidade de tal bombardeio para a vitória aliada no confronto. O próprio Churchill, que em última instância foi quem autorizou o ataque, questionava depois: "Parece-me que chega o momento de repensarmos quando um bombardeio de cidades alemãs serve apenas para aumentar o terror, para além de outros pretextos." Toda a riqueza arquitetônica acumulada por vários séculos na cidade de Dresden e que anualmente atraía milhares de visitantes de toda a Europa, em especial ingleses, ruiu em apenas 23 minutos do dia 13 de fevereiro de 1945, uma terça-feira de carnaval. Às 21h30 daquela noite, soaram as sirenes de alarme da cidade. E, em minutos, 800 aeronaves da RAF, Real Força Aérea Britânica, sobrevoavam a cidade. Despejaram 4.000 toneladas de bombas sobre a cidade alemã, deixando um cenário apocalíptico de morte e destruição. Eram bombas de duas naturezas. De início se atiravam bombas de choque, que punham os edifícios no chão, abrindo crateras no terreno, e a seguir as bombas incendiárias, que esparramavam fogo por sobre os amontoados de escombro, vegetação e pessoas, enfim, tudo que entrasse em combustão. Nunca uma quarta-feira de cinzas teve nome mais apropriado que o dia imediato ao bombardeio de Dresden. Aliás, no dia seguinte, outros ataques foram desfechados pela Força Aérea Americana, mas não havia mais o que destruir. Entre os muitos memoriais aos mortos no bombardeio, destacamos este, localizado em um subúrbio pouco conhecido, porém o mais tocante por lembrar cidadãos carbonizados pelos incêndios provocados pelos bombardeios. Segundo depoimentos de pilotos da RAF, a imensa fogueira era vista a 300 quilômetros de distância e a 7 quilômetros de altura. A tempestade de fogo criada pelo bombardeio matou por volta de 35 mil pessoas, destruindo 15 quilômetros quadrados do centro da cidade, sugando o oxigênio do ar e sufocando aqueles que tentavam escapar das chamas. Para alguns, entretanto, este número de mortos pode estar subestimado. Dresden até então era considerada uma cidade segura e que não deveria fazer parte dos planos dos aliados para um ataque violento, como acontecera 2 anos antes em Hanover, por exemplo. Comentava-se, inclusive, que Winston Churchill teria uma tia residente na cidade por admirar a sua cultura. Por isto, milhares de refugiados de guerras alemães, vindos do leste para fugir da violência dos soldados russos, perambulavam pelo seu centro e bosques periféricos, não tendo sido contabilizados entre os mortos. Para os aliados, entretanto, a cidade era um grande centro industrial e de transportes. Fábricas forneciam munições, peças de aviões e outros suprimentos para a máquina de guerra nazista. Tropas, tanques e artilharias passavam por Dresden, um grande entroncamento rodoferroviário. Naquele momento, a Força Aérea Real Britânica afirmou que Dresden era a maior cidade alemã a ser bombardeada. Líderes militares avaliaram que um ataque ali poderia ajudar as tropas soviéticas
afetando a movimentação das tropas nazistas. Deve ser lembrado, entretanto, que na data do ataque, a guerra já estava praticamente decidida. O exército russo estava a apenas 85 quilômetros de Dresden. Os aliados cruzaram o Reno e iniciaram a sua invasão em larga escala à Alemanha em 22 de março, apenas um mês após o bombardeio. Mussolini seria capturado e morto em 28 de abril daquele ano, e Hitler suicidaria em seu bunker no dia 30 de abril. E em 8 de maio do mesmo ano, os alemães assinariam sua rendição incondicional na Karlshorst, um subúrbio de Berlim. As controvérsias sobre os bombardeios a Dresden estão distantes de ter um fim. Terminada a guerra, a Alemanha foi dividida e Dresden passou ao domínio russo. O líder comunista alemão Walter Ulbricht sonhava em fazer de Dresden uma cidade modelo do urbanismo socialista, com avenidas largas e grandes espaços para manifestações públicas. Entretanto, a arquitetura stalinista era considerada uma verdadeira tragédia pela desproporção e mau gosto, o que lhe valeu a denominação de arquitetura kitsch. Historiadores da arte, urbanistas e defensores do patrimônio cultural, inclusive de outras nações, se opuseram com vigor, pois desejavam a reconstrução da cidade em seu estilo barroco original, o que em grande parte foi conseguido. Os principais prédios do centro antigo e que compunham a famosa silhueta barroca da cidade estão novamente de pé. 3 meses após o final da guerra, em agosto de 1945, o laborioso povo de Dresden já havia começado a reconstruir a cidade por uma de suas obras-primas do estilo barroco, o Conjunto Zwinger. Este não é apenas um palácio, mas um grande complexo histórico que contém um grupo de galerias e pavilhões que abrigam vários museus e obras de arte. Grandes jardins, onde várias fontes lançam jatos de água cristalina, caindo em grandes bacias. Atualmente, estas edificações recebem milhares de visitantes por ano, que procuram pelos seus 5 grandes museus. O Conjunto Zwinger é considerado um dos melhores exemplos da arquitetura barroca na Europa e encanta milhares de turistas todos os dias. Foi construído entre 1709 e 1719 por Frederico I da Saxônia, como um local para entretenimentos, torneios e festividades reais. Continuou em obras durante o século XIX, quando suas várias fontes foram instaladas no jardim interno e a estrutura foi expandida para incluir uma 4ª ala no sentido do rio Elba e ao lado do edifício da Ópera. Esta adição, originalmente projetada como um museu separado, é conhecida como Edifício Semper, em homenagem ao arquiteto Gottfried Semper, o mesmo arquiteto da ópera. Hoje, o Edifício Semper assumiu status de museu. Simultaneamente, portanto, ainda em 1945, seriam reconstruídos o Teatro Schauspielhaus, uma obra relativamente recente, inaugurada em 1913, dotado do sistema de palco mais moderno da época, incluindo grandes mecanismos de elevação operados hidraulicamente por água, para o novo tipo de palco deslizante e retrátil. Mais tarde subiram a Semper Ópera, o Palácio Real e a Catedral Hofkirche, que significa Igreja Real. Porém, vamos mostrar a Dresden como está hoje,
de acordo com o roteiro que percorremos, nos 3 dias de outubro que lá permanecemos. Quem anda desavisado pelas ruas pavimentadas de pedras entre os prédios barrocos do século XVIII, que mais parecem obras de arte, pode não se dar conta de que, em Dresden, nada é antigo de verdade. Tudo, absolutamente tudo, foi refeito na cidade, depois que os maciços bombardeios aliados da Segunda Guerra não deixaram pedra sobre pedra. A capital da Saxônia é muito mais um caso de restauração do que um êxito de recuperação. Vista da ponte Augustusbrück, a cidade brilha se desdobrando em duas no reflexo das águas do rio Elba. As abóbadas verdes são mesmo inspiradoras. A admiração pela beleza de Dresden já se inicia em sua chegada pela Hauptbahnhof, a principal estação ferroviária da cidade. Sua abertura ocorreu em 1839 na região sul da cidade para atender os passageiros da companhia ferroviária Leipzig-Dresden. Externamente, a Hauptbahnhof exibe um impecável estilo modernista. Internamente, o edifício é notável por seus corredores cobertos em arco com membranas de fibra de vidro revestidas de teflon. Esse projeto de telhado translúcido instalado na estação no início do século XXI permite que maior quantidade de luz solar chegue aos vagões. Nos hospedamos no setor sul, nas imediações da rua Dr. Kuhlsring, e praticamente já acordávamos observando a prefeitura, ou Rathaus simplesmente. Trata-se de uma bela construção em estilo renascentista, iniciada em 1905. Mas o que mais chama a atenção é a sua torre localizada no seu pátio interno em forma oitavada, mas em precioso estilo barroco, com mais de 100 metros de altura. Era a nossa primeira imagem do dia. A torre é dotada de mirante, infelizmente fechado no momento, que dizem oferecer as mais belas imagens do centro de Dresden até as margens do rio Elba. A apenas meia quadra da prefeitura se localiza a mais antiga igreja de Dresden, fundada em 1215. É a chamada Kreuzkirche, ou Igreja de Santa Cruz, e foi construída em estilo românico. A Kreuzkirche foi o edifício sagrado mais importante da cidade durante séculos. Tem forma circular e seus pórticos são mantidos por espessas colunas com capitéis jônicos e coríntio. É dedicada a São Nicolau, sendo a principal igreja a maior e a sede da Igreja Luterana da Saxônia. Por ter uma acústica perfeita, é também a casa do coro masculino Dresdner Kreuzchor. Por isso, em sua frente, se ergue uma estátua do Sr. Julius Otto, compositor, cantor, regente do coral de 1828 até 1875, e de seus jovens cantores. Continuamos nosso percurso para o norte em direção ao Elba. Atingimos a maior praça de Dresden, o Altmarkt, uma enorme área livre, a praça mais antiga de Dresden. O mercado, que foi planejado quando a cidade foi fundada, foi mencionado pela primeira vez em 1370 como um círculo, como anel em 1410 e fórum em 1452. É uma área para a realização de grandes feiras, sendo o mais antigo mercado de Natal do mundo, que acontece desde 1434. Uma grande parte dos edifícios históricos do Altmarkt foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. A reconstrução dos lados oeste e leste, bem como os bairros adjacentes, ocorreu na década de 1950,
de acordo com os princípios do desenvolvimento e em estilo arquitetônico baseado na paisagem barroca de Dresden. Contrariamente a estes planos, um edifício solitário modernista, o Kulturpalast, foi construído do outro lado da praça, mas do outro lado da Wildenstrufstrasse, o principal corredor de tráfego da região. Sua frente é denominada por um conjunto de 5 fontes e respectivos jatos, como corolário da beleza e modernidade do Kulturpalast. Este mantém uma preciosa biblioteca e salas para concerto. Após o fim da RDA, em 1990, o lado sul da praça foi fechado com 2 belas construções que foram estilisticamente adaptadas aos prédios vizinhos. Atravessando a Wildenstrufstrasse, tínhamos 2 possíveis e interessantes vias a seguir. Seguida pela sua primeira transversal e alcançar o Neumarkt ou Mercado Novo, onde está o principal ícone do barroco de Dresden, a belíssima Frauenkirche. Ou caminhar mais uma quadra desta rua e entrar à direita, na Schlossstrasse, para atingir o fabuloso complexo de edifícios históricos, como o Palácio Residencial da Realeza, a Catedral, o Conjunto Zwinger e a Semperopera. Nossa opção foi a segunda, até porque queremos deixar o Neumarkt e sua Frauenkirche para o encerramento deste trabalho. E assim chegamos ao empolgante castelo residencial da realeza saxônica, chamado apenas de Castelo de Dresden ou Palácio Real. É uma das construções mais notórias de Dresden, com várias torres pontiagudas, seguindo vários estilos, como o românico, o barroco e o renascentista. Construído no século XVI, é um dos edifícios mais antigos de Dresden. Por quase 400 anos, ou seja, de 1547 a 1918, foi a residência dos governantes da Saxônia. Ocupando a maior parte do centro histórico de Dresden, o Palácio Real é uma das grandes atrações da cidade. Além da impressionante coleção de maravilhas arquitetônicas, o castelo é uma das principais galerias de Dresden. É hoje uma grande atração cultural que abriga algumas das coleções de arte mais antigas da Alemanha. Foi uma das obras mais danificadas pelos bombardeios de fevereiro de 1945. Uma de suas paredes na rua lateral do castelo, a Augustusstrasse, apresenta uma atração à parte, o Fürstenzug, famoso painel de azulejos realizado em porcelana de Meissen, com fundo amarelo. Tem extensão de 102 metros, sendo o maior painel de azulejos do mundo, com 23 mil peças assentadas em 1907. Apresenta imagens de 35 governantes e nobres desde 1127 a 1873. A maior parte do painel sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra com poucas avarias. Praticamente em frente ao castelo de Dresden está localizada a catedral da cidade, a Katholische Hofkirche. Também conhecida como Catedral da Santíssima Trindade, a Hofkirche foi construída entre 1738 e 1751, sendo a maior igreja da Saxônia. É um dos marcos históricos mais conhecidos de Dresden, sendo facilmente identificada por apresentar uma portentosa torre em sua fachada principal, voltada para o rio Elba. Ela foi um dos edifícios mais prejudicados pelo bombardeio de 1945, mas foi totalmente reestruturada durante os anos de 1980.
Externamente, suas paredes apresentam inúmeros nichos que sustentam vários santos do catolicismo, como São Mateus, São João Evangelista, São Marcos, São Lucas e outros. Outras estátuas do mundo santo foram dispostas no alto de uma das paredes laterais da catedral. E deixamos para terminar este trabalho com o grande ícone dessa cidade, a Frauenkirche, ou Igreja de Nossa Senhora, Igreja Luterana, o maior símbolo de Dresden, sua obra arquitetônica mais famosa e obra-prima do estilo barroco. Foi construída entre os anos 1726 e 1743, na praça chamada Neumarkt, segundo o projeto de Georg Bahr, arquiteto nascido em Dresden, um dos maiores mestres alemães do estilo barroco. Em seu desenho, Bahr capturou um novo espírito protestante ao colocar o altar, púlpito e a fonte batismal diretamente no centro da igreja, para uma ampla visão de toda a congregação. A 25 de novembro de 1736, o famoso artesão Gottfried Silbermann construía um belíssimo órgão de tubos para a igreja, o qual seria inaugurado uma semana depois por Johann Sebastian Bach, o pai dos compositores clássicos dos séculos 17 e 18. O fato é marcado pela portentosa estátua do grande mestre a alguns metros do portal da igreja. A parte que mais distingue a Frauenkirche de Dresden é a sua cúpula chamada de sino de pedra, nada convencional para a época. Pesava 12.000 toneladas e estava a uma altura de 95 metros. O feito de engenharia pode ser comparado à construção da cúpula de Michelangelo da Basílica de São Pedro no Vaticano. Mesmo com o receio inicial de que a estrutura não suportasse seu peso, a cúpula se mostrou extremamente estável, até mesmo durante a Guerra dos 7 Anos, quando mais de 100 canhões, liderados por Frederico II, bombardearam a igreja. Os projéteis simplesmente não conseguiram derrubá-la. Por mais de 200 anos, a magnífica igreja, em formato de sino, era considerada um dos mais belos edifícios que dominavam os céus de Dresden. A Frauenkirche foi impiedosamente posta ao chão pelos bombardeios aliados de fevereiro de 1945, se transformando em um amontoado de 13 metros de altura, com 22.000 metros cúbicos de entulho, além de 2 colunas que permaneceram em pé. Com o fim do regime comunista e a reunificação da Alemanha, uma fundação composta por mais de 5.000 membros da Alemanha e outros 20 países começou a recolher donativos para reerguer a igreja. Günter Globel, um dos sobreviventes da guerra e morador das redondezas de Dresden, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 1999. Ele doou todo o seu prêmio, cerca de $1 milhão, para a reconstrução da Frauenkirche. Na medida do possível, a igreja foi reconstruída com suas pedras originais. As pedras foram medidas e catalogadas em um sistema de computador que ajudavam os arquitetos e engenheiros a entender como colocá-las justapostas novamente. Os trabalhos de reconstrução foram concluídos em 2005, um ano antes do planejado, a tempo para que as comemorações dos 800 anos de Dresden fossem completadas. Os trabalhos de reconstrução foram concluídos em 2005, um ano antes do planejado, a tempo para as comemorações dos 800 anos de Dresden, completados em 2006.